Bem-vindos ao último episódio da nossa série Diálogos Expressionistas. A série Diálogos Expressionistas é uma realização do Goethe Instituto Porto Alegre, que busca apoiar o intercâmbio cultural entre o Brasil e a Alemanha. Eu sou o seu apresentador João Pedro Fleck e na técnica e na edição estou acompanhado de João Pedro Teixeira. Como vimos anteriormente, o expressionismo compreende a deformação da realidade para expressar de forma subjetiva a natureza do ser humano, dando primazia à expressão de sentimentos em relação à simples descrição objetiva da realidade. Isso fica especialmente claro no filme que encerra nossa série, e no qual falaremos sobre aquele que é uma das maiores obras-primas da história do cinema, considerado por muitos o mais importante filme do cinema alemão e talvez até a mais importante ficção científica da história, Metrópolis, de Fritz Lang. Neste filme, a cidade de Metrópolis é o lar de uma sociedade utópica, onde seus ricos residentes vivem uma vida despreocupada, cheia de modernidades e aproveitam o jardim dos prazeres. Um dia, o rico Freder avista uma linda mulher com um grupo de crianças. Porém, ela e as crianças desaparecem rapidamente. Tentando segui-la, ele fica horrorizado ao encontrar um mundo subterrâneo de trabalhadores que operam as máquinas que mantêm o mundo utópico acima do solo funcionando. Uma das poucas pessoas na superfície que conhece o segredo desse subterrâneo é seu pai, Geoff Fredersen, o fundador e mestre de Metrópolis. Freder descobre que a mulher se chama Maria e que ela profetiza a vinda de um mediador que irá melhorar as condições do mundo. Freder quer ajudar a difícil situação dos trabalhadores em sua luta por uma vida melhor. Mas quando seu pai fica sabendo das ideias de Maria e que seu filho aderiu à sua causa, com a ajuda do inventor Rottwang, ele bola um plano para impedir essa revolução, criando um clone de Maria para instar o caos, ao invés da busca pela paz. No episódio de hoje, estarei acompanhado do crítico, prolífico cineasta e fã de Metrópolis, Felipe M. Guerra. Felipe Guerra, obrigado por estar conosco nesse programa Diálogos Expressionistas. Hoje, nosso último episódio, estamos falando sobre Metrópolis. Então, quais são as razões pelas quais tu recomendaria Metrópolis para alguém que nunca assistiu o filme? Bom, eu acho que o Metrópolis é um filme fundamental, tá? Independente da idade dele, ele é um filme que, obviamente, está para completar 100 anos, né? Então, a parte técnica dele, os efeitos especiais, podem parecer um pouco rudimentares para o espectador contemporâneo, mas, por outro lado, eu acho interessantíssimo desse filme ser visto hoje, primeiro porque a história ainda funciona, né? Infelizmente, alguns temas continuam muito atuais. Você vê como o Metrópolis influenciou boa parte do que se fez a partir de então em matéria de ficção científica e fantasia, né? A gente tem, por exemplo, o robô principal do Metrópolis, que é o robô Maria, né? Ele foi a inspiração para o C-3PO do Star Wars, por exemplo. Né? A cidade de Metrópolis, a cidade futurista, foi a inspiração para o Blade Runner. E assim vai. A gente encontra pequenos toques de Metrópolis na cultura pop em geral, assim, a partir da data de lançamento do filme até agora. E é bom lembrar que Metrópolis é o nome da cidade onde o super-homem vive, né, nos quadrinhos, por causa do filme também. Né? E tem uma infinidade de filmes, de clipes, né, de artistas que fizeram usando Metrópolis como assunto, copiando, digamos, o visual e a estética do filme. Mas eu acho interessante, assim, pela história, principalmente, a história continua interessante, continua atual, apesar de ter já quase seus 100 anos. E essa coisa, você vê e pela primeira vez, e finalmente talvez descobriu, opa, então foi daqui que tiraram tal coisa, foi daqui que tiraram essa outra coisa. Agora começa a perceber melhor alguns elementos, né? Então, acho que o Metrópolis continua interessantíssimo e continua atual. Então, tu falou aí dessa questão das influências, né? Tanto na cultura pop quanto no cinema. Quais são os outros cineastas e artistas e obras assim que a gente pode citar para o pessoal que está vendo o filme pela primeira vez e que não vai sacar de saída, assim? Sim. Bom, eu acho que a coisa principal assim que a gente vê, opa, isso aqui bebeu da fonte do Metrópolis, é especialmente o Blade Runner, né? As cenas da cidade do Blade Runner no futuro,
que já é passado agora, né? Porque o filme era 2018, 2019, né? Não lembro mais, mas enfim, o futuro do Blade Runner já é passado e ele tem aquela cidade, aqueles prédios enormes, tipo do Metrópolis, e a própria ideia, né, do robô, do androide, que replica o ser humano. Então, é um tema muito, muito marcante no Metrópolis, que também está no Blade Runner. Mas, além disso, a gente pode ver elementos do Metrópolis em uma série famosa agora, que é o Westworld, por exemplo, né, que também trata dessa coisa do robô replicando o ser humano. A própria série Terminator, no Exterminador do Futuro, tem a figura do robô imitando o ser humano. Então, eu acho que essa coisa digamos, da perda da humanidade, né, do robô que nos imita e é um impostor mecânico aí nos imitando, eu acho que é um dos temas mais comuns da ficção científica. Já era usado na época do Metrópolis, mas desde então está numa série de filmes, histórias, né? Então, eu acho que é uma maneira de você pensar no Metrópolis, é isso, pensar um pouco no Blade Runner, um pouco no Exterminador do Futuro. São temas que continuam sendo feitos até hoje, digamos, e é fácil de você identificar esses elementos nesses filmes mais recentes. O que faz com que o Metrópolis, então, tu deu alguns exemplos aí, né? Tu falou agora sobre essas influências e tu falou as tuas razões para recomendar. Mas, historicamente falando, cinematograficamente falando, o que faz com que o Metrópolis seja um dos grandes marcos da história da sétima arte? Então, acho que é irônica essa resposta, porque a gente tem que lembrar que o Metrópolis foi um grande fracasso de bilheteria na época do seu lançamento. Né? Ele começou, a sua importância começou a ser percebida, o filme começou a ser valorizado décadas depois, assim, mas na época que o filme foi lançado, ele não foi compreendido e foi o que os americanos chamam de flop, né? Ele foi um fracasso assim estrondoso. E a importância dele, eu acho que é exatamente por isso. Para a época que ele foi lançado, que ele foi feito, que ele foi lançado, ele era vendido como o maior filme do mundo. Não é nem eu que estou falando isso, era a publicidade da época dizia. É o maior filme já feito, é o maior filme já produzido, né? Tudo na escala do Metrópolis é gigantesco, assim, a quantidade de cenários, a quantidade de efeitos especiais, a quantidade de figurantes. Não que não tivesse antes, porque havia já superproduções na época do cinema mudo. O próprio Fritz Lang tinha feito aquela adaptação dos Nibelungos, né? Que era tipo o Senhor dos Anéis daquela época. Mas para o Metrópolis tudo era grande, sabe? Tudo era custoso. O filme custou uma fortuna na época. Ele deixou, inclusive, o estúdio, que era a UFA, o estúdio alemão que produziu, com sérios problemas financeiros, né, depois do seu fracasso. Então, eu acho que isso é um fator muito importante para o Metrópolis ter, digamos, entrado para a história. Ele foi talvez uma das primeiras superproduções nesse formato que a gente conhece até hoje, né? Um filme que tem muitos efeitos especiais, tem uma escala muito grande, custou muito caro. Digamos que para a época que ele foi feito, ele era tipo um filme da Marvel, sabe? Ele era um filme baseado muito em efeitos especiais, muito nessa questão da fantasia, e custou caríssimo para aquele período. Então, digamos, por esse lado, né, ele entrou para a história por isso. Primeiro, pelo seu tamanho, pela sua escala. Segundo, por ter sido um fracasso inesperado, né? E terceiro, por isso, talvez seja um dos primeiros filmes baseados bastante assim nessa coisa do efeito especial, da fantasia mesmo, né? Não que não tivesse efeitos especiais antes, mas a gente tem numa escala muito maior no Metrópolis e é interessante constatar que não são efeitos especiais que estão lá gratuitamente, né, só para mostrar, olha que efeito legal e tal. Não, eles estão muito integrados na narrativa, né? Não é como se fosse algo só para mostrar o poder dos efeitos especiais. Não, eles realmente têm uma função na trama. Né? E uma quarta coisa que eu diria ainda também é que o Fritz Lang, o diretor, ele tentou fazer muitas coisas que para aquela época eram revolucionárias, né? Afora tudo que eu já citei, do tamanho e da escala do filme, o Metrópolis tem uns movimentos de câmera, uns ângulos de câmera assim que são bastante inusitados naquele momento. Tem uma cena que a câmera se move muito rápido, ela balança, ela se aproxima muito rápido do protagonista, né? Que é algo que nos padrões do cinema de hoje já é comum, mas naquela época não era tão usual, sabe? A câmera ainda ficava mais parada, né? Naquela época, naquele tipo de cinema,
principalmente pela dificuldade de se dar o foco, a câmera era algo muito grande, muito fixo, né? Não era uma câmera prática que a gente tem hoje, mais móvel. Então, não é que não tinha movimento nos filmes da época, mas o Fritz Lang ele começou a usar uns movimentos muito revolucionários para a época. Assim. Tem, inclusive, uma foto muito famosa que aparece o Fritz Lang, o diretor de fotografia, montando a câmera em cima de uma tábua que está pendurada em umas cordas para poder fazer um movimento de balanço, assim, do pêndulo, que é numa cena que dá uma explosão e a câmera vai assim, né, em cima do protagonista, né? E isso para era algo extremamente revolucionário. O espectador médio daquele período, inclusive, não entendia direito, né? Essa coisa, opa, mas o que aconteceu? A câmera balançou, é um erro isso, né? Então tem esses experimentalismos também no filme, sabe? Não é apenas um filme calcado em efeitos especiais, tá? Ele é um filme que tem algumas técnicas que para a época eram bastante revolucionárias. Se eu bem me lembro, essa cena de balançar vai ter também naquele duelo, vamos dizer, pertinho do final, lá no qual a Maria, a de verdade, luta com o Sim. Hotman. Também vai ter essa movimentação de câmera aí. Tem Mas isso. eu acho que Tem um momento bem legal também que o Freder, né, que é o protagonista, ele encontra, eu acho que é um pedaço do vestido da Maria, se bem me lembro, e num cantinho da sala, e ele vai pegar e a câmera acompanha a mão dele indo pegar, sabe? Isso é uma coisa que para a época ah, soava até meio confuso, né? Eu lembro que eu tive uma cadeira na faculdade onde o professor falava que nessa época o público médio que ia ao cinema não estava acostumado com essa coisa de você dar um close só numa mão, por exemplo. Ele achava estranho, parecia que era uma mão decepada ali que estava na cena, né? Então, você ver uma mão só no quadro e ele em movimento era algo que confundia o espectador na época. Para a gente já é comum, sabe? Mas para aquele período é um troço meio revolucionário, assim. Então, acho sim, não tinha que essa a movimentação de Fritz Lang estava câmera. experimentando também ali com a câmera. E eu acho que é importante, assim, dar uma noção para o pessoal que não está tão acostumado e está nos ouvindo aqui, que em questão de orçamento, o filme já era caríssimo originalmente, mas quando ele foi efetivamente feito, o filme custou 4 vezes o seu valor. Sim. Não vamos entrar em valores porque está tudo muito desatualizado, né? Mas Sim, imagine sim, uma sim. obra, como tu falou, da Marvel hoje em dia, iniciar a filmagem e custar 4 vezes o que está planejado. Como o Sim. Guerra falou agora, bem dizer, tu quebra o estúdio. E junto com isso, assim, a questão da filmagem em si, né? Que é uma coisa que é uma das mais longas da história, se não a mais longa, em questão de diárias. A gente contou, no caso, o Fritz Lang contou com 300 diárias noturnas, 300 diárias diurnas, mais 60 diárias noturnas. Ou seja, isso é praticamente tu ficar um ano inteiro rodando um filme, porque foram 360 diárias, e qualquer mega blockbuster, o maior filme que vocês possam pensar hoje em dia, não ficam filmando o quê, Guerra? 90 dias de jeito nenhum. Ou seja, é 4 vezes o maior filme que vocês consigam conceber hoje em dia. E assim, né, João, vamos lembrar outra coisa, né? Para a escala do filme, tem cenas que tem multidões assim de figurantes, né? Aquelas cenas com os operários e tal, que tu percebe claramente que são centenas de pessoas ali, e isso não é feito por computador, né? Você tem que botar pessoinhas ali para fazer aquela multidão, e todas essas pessoas têm que ter um figurino igual, né? Um figurino padronizado. Então, só em figurantes, em figurinos, em cenários, objetos de cena, aí já vai uma fortuna, entendeu? E às vezes são coisas que aparecem muito pouco na tela. É um perfeccionismo absurdo, assim, né? Cenários enormes, sabe? A cidade em si são miniaturas, né? Mas os cenários da fábrica, os cenários daquele subterrâneo, isso teve tudo que ser construído. Tem um cenário inteiro que é inundado, assim. Então, é uma escala muito grande e é uma coisa até, digamos, tem momentos aí que soa como uma loucura, né? Tem aquela cena no final que tem crianças na água, o troço está inundando, um monte de criança ali, sabe? Então, é uma coisa que hoje jamais seria feita, sabe? E a UFA divulgava isso, né? Como eu falei, eles diziam, é o maior filme já feito, entendeu? Era um motivo de orgulho, não exatamente a história do filme, o argumento do filme, mas era um motivo de orgulho o fato de ser uma produção tão grandiosa, o fato de ser gastado tanto dinheiro, que é algo que Hollywood usa até hoje, né? Naquela época, não, Sim, mas é algo que Hollywood usa até hoje, essa coisa da proporção do filme, blockbuster, superprodução, né? E o Metrópolis já estava à frente do seu tempo, porque ele realmente foi vendido como algo que você não ia ver igual. Né? Tudo bem, depois a gente viu coisas parecidas, mas até aquele momento e isso é você não via incrível, nada né? igual. É, Porque nesse momento, vamos dizer, até a gente está falando aqui dentro dessa série de diálogos expressionistas, no qual a gente abriu no primeiro episódio ali falando do Caligari, e a gente encerra hoje
depois de 3 episódios, falando aqui nesse 4º episódio sobre Metrópolis. Muito bacana, por exemplo, pensar algumas coisas que tem em comum entre os dois filmes. É o mesmo produtor, né? Era um cara que ele estava muito ligado no que estava acontecendo na Alemanha. Mas, assim, pensar, tipo, toda a influência que os Estados Unidos tinham no filme, em grandes coisas, por exemplo, pode falar melhor do que eu, mas que o Lang e o Pomer, os dois tinham visitado recentemente Nova York, muito das influências da Metrópolis vem... E foi isso que inspirou o visual. Manhattan. Exatamente. A cidade... Isso é uma coisa fantástica. Chris Lang dizia que o skyline de Nova York, que quando ele estava chegando com o barco, que inspirou ele a fazer Metrópolis. Ele viu aquela cidade, ele não acreditava naquilo, dizia que parecia que ele estava indo para uma cidade futurista, e foi isso que ele quis levar, então, para o Metrópolis. Mas eu acho interessante ter citado a influência americana, né? Porque nessa época que o Metrópolis foi produzido, a UFA tinha uma parceria com a Paramount, nos Estados Unidos, para distribuir os filmes lá, né? Então, eles faziam diferentes cortes dos filmes para já ter a versão americana também para ser lançada. Foi por causa dessa parceria que o Metrópolis teve um problema seríssimo de versões mais curtas, mais longas, né, que persiste até hoje. A versão original do Metrópolis, feita pelo Fritz Lang, ela tinha quase 3 horas de duração. E é uma versão que hoje não existe mais. Né? Por quê? Por conta desse fracasso do filme na sua estreia, ele ficou em cartaz alguns dias nessa versão mais longa original, a UFA resolveu retirar o filme de cartaz para fazer cortes, né? E o pessoal dos Estados Unidos, para distribuir lá, eles já disseram, não, a gente não quer essa versão longa, a gente vai fazer uma versão curta. E eles cortaram o filme para 1h30. Né? E naquela época, a gente tem que lembrar, né, o pessoal não tinha essa ideia da conservação do filme, e você pensar que no futuro as pessoas vão querer ver o filme novo. Então eles cortavam no negativo original, eles não faziam cópia das coisas, né? Então o Metrópolis, durante décadas, ele sobreviveu só nessa versão curta, que foi feita pelos Estados Unidos, que era muito ruim, inclusive. Foi a versão que todo mundo aprendeu a ver durante anos. Né? A partir dos anos 2000, que começaram a surgir as versões mais longas do Metrópolis. Por quê? Cenas excluídas foram encontradas, né? Primeiro, graças a um grande pesquisador, historiador, chamado Enio Patalas, que ficou anos revirando cinematecas da Europa, cenas. Aí ele lançou uma versão que era mais longa, e que tinha, digamos, legendas, né, entre títulos explicando as cenas excluídas que tinham sido perdidas, e finalmente, coisa de 15 anos atrás, 10 talvez, encontraram uma cópia bem longa, a mais completa até agora, na Cinemateca da Argentina, né? Olha que coisa mais maluca, estava do lado nosso aí, ninguém nunca tinha percebido. E essa é a cópia que hoje está circulando, assim, a cópia mais completa que existe, mas ainda faltam alguns trechos, né? Mas essa é a versão, digamos, mais definitiva que tem. E se você assistiu toda a sua vida a versão mais curta, aquela de 90 minutos, até um choque você ver essa versão longa, porque tipo, tem subtramas, tem coisas que você nem imaginava que existia ali. O Metrópolis, na sua versão curta, ele mostrava muito os operários do subterrâneo e os poderosos da cidade, né, que viviam lá no topo. Mas não mostrava, digamos, como era a rotina da cidade. E a versão longa, ela mostra um pouco da classe média de Metrópolis, né? O que eles fazem, como é que eles vivem, mostra o apartamento dos personagens. Tem um personagem que foi quase cortado por inteiro nessa versão que foi para os Estados Unidos. Então é essencial se conhecer essa versão mais longa que foi encontrada na Argentina, sabe? Embora ainda falte 2 cenas ali, que talvez a gente nunca mais vá encontrar, é a versão como o Fritz Lang queria e que foi considerada um fracasso na época que foi lançada, mas eu acho essencial que seja vista hoje, assim, é a que mais funciona. Eu acho que algumas das mudanças dessa versão que tu falou de 90 minutos, digamos, tu pode comentar o quanto elas, não é só que suprimem detalhes do filme, mas elas efetivamente mudam a história, né? Eu não sei se tem alguns pontos que tu possa comentar, assim, dessa mudança de história, porque tem alguns personagens que realmente mudam. Principalmente, sim, vamos dizer, o personagem do doutor, né? Que é um personagem super importante na história, exato, que muda completamente nessa versão de 90 minutos. Não, isso é curioso pelo seguinte, tem um capanga do Frederson, do dono de Metrópolis, digamos, um capanga alto e magro, e na versão mais reduzida ele aparece tipo 5 minutos, e na versão longa ele é realmente um grande vilão, ele fica seguindo os personagens, ele atua meio como que um espião ali, né? Mas tem essa coisa que a gente falou, a versão curta, ela provoca uma mudança crucial, assim, considerável na história, porque fica parecendo, você pode chegar a 2 conclusões assim, no que acontece na trama. Primeiro,
que o robô digamos, o robô fica louco, né? Como muitos robôs saem do controle depois no cinema, tipo, no cinema contemporâneo, assim, tem essa figura muito famosa do robô que deixa de funcionar e começa a botar a humanidade em risco, né? Então, parece um pouco isso no Metrópolis versão curta, porque você não entende o que o robô enlouquece e começa a destruir tudo, né? Começa a incitar os funcionários a destruir tudo. Então pode ser ou porque o robô ficou louco, ou porque o chefão de Metrópolis já queria se vingar dos operários e destruir tudo, né? Aí quando você vê a versão longa, você percebe que na verdade tudo foi um plano do cientista esse, né? Que queria se vingar do dono de Metrópolis, o Joe Federson, porque eles eram rivais no amor de uma mulher, né? E acabou ficando com o Jó e não com o cientista, e depois morreu, dando a luz ao Frederick, ao filho. Isso foi completamente cortado na versão curta, então não está lá. Né? E fica claro na versão longa, então, que por causa disso, por causa dessa rivalidade antiga, da paixão dos dois, é que o cientista faz com que o robô realmente provoque o caos lá na cidade operária. Né? Mas, se a gente lê o livro que a tia von Harbour, na época a esposa do Fritz Lang, escreveu, que é, digamos, a versão do roteiro em livro, já tem uma outra motivação ainda, que no final insinua-se, né, que o dono de Metrópolis, o pai do Frederick, teria propositalmente mandado o robô para destruir a cidade porque ele queria que o filho dele reconstruísse a cidade de uma maneira mais humana, que eu acho uma imbecilidade completa, mas enfim, chegam a insinuar isso, que seria tudo um grande plano do pai para que o filho reconstruísse aquilo de uma outra forma, sabe? Que ele achava que ele tinha feito uma coisa meio desumana, mas os operários estavam muito explorados e ele queria que o filho talvez pudesse melhorar aquilo. Mas é isso, então, se você ver a versão curta do Metrópolis, você provavelmente vai ter outras interpretações que não a que o diretor originalmente queria. Então, eu acho essencial, fora personagens inteiros que desaparecem, né? E quando eu vi essa versão longa a primeira vez, eu fiquei maravilhado, assim, sabe? Porque algumas coisas já eram sabidas, algumas coisas você já leu sobre cenas que faltavam, e uma ou outra situação você já sabia, mas a maior parte das cenas a mais assim, são realmente muito fundamentais para a história, né? Então eu acho que elas complementam muito bem o filme tipo, eu posso dizer sem sombra de dúvida, assim, se você viu a versão curta do Metrópolis, você não viu o filme, você viu um trailer do filme, né? Mas é essencial ver essa versão longa. E que bom que os argentinos guardaram, né? Porque até onde se sabe é a única cópia longa assim, que sobreviveu, né, desse filme. E eu acho que é uma coisa incrível, né, que muita gente não se dá conta, assim, que um filme como esse, efetivamente, acho que nessas proporções talvez nunca mais tenha sido feito, e certamente hoje em dia não seria feito. E em parte isso acontece exatamente pela situação da Alemanha, que vamos dizer assim, a gente comentou num dos outros episódios que foi a situação da Alemanha de problemas pós-Primeira Guerra, de dificuldades que levou em grande parte à geração do cinema expressionista, né? Uhum. E assim, dentro disso, a gente pode falar que foi exatamente essa situação que permitiu que um filme desses fosse feito, porque se a gente for pesquisar, como tu falou, tem cenas nas quais eles usam milhares de pessoas, tem uma cena específica na qual 1.000 homens tiveram que ter a cabeça raspada, ele queria 4.000, mas conseguiu 1.000, e a situação das crianças, por exemplo, que você falou que é incrível, né? Porque naquele momento ele queria 500 crianças subnutridas para filmar a sequência de uma enchente que iam ficar numa água fria para realmente estar sentindo desconforto. Isso, como tu falou, hoje em dia tu não conseguiria filmar isso por várias razões. Não, e é curioso a gente perceber, como tu falou agora, né? Isso foi feito de uma maneira assim para a Alemanha mostrar a escala do seu cinema, né? Como uma coisa, digamos, uma ideia, talvez de dominação até, né? Ó, nosso cinema é superior ao outro, ao resto do cinema mundial em tudo, né? E como, ironicamente, se várias imagens desse filme refletem que a Alemanha viraria em algumas décadas, né? Tem uma cena particularmente assustadora dos operários marchando em direção a fábrica na hora da troca do turno, né? Todos eles assim, enfileirados e andando como se fossem mortos-vivos, todos com um uniforme que lembra campo de concentração e indo assim de uma maneira desumanizada, assim, dos elevadores, sabe? Como se eles estivessem indo para um campo de concentração mesmo. E acho que tu vê o filme hoje sabendo o que aconteceu com a Alemanha depois é meio
eu nem diria visionário, mas eu diria assustador, né? E mais adiante tem uma cena que mostra também os operários tipo, marchando para uma máquina, como se eles estivessem marchando para o sacrifício, né? E isso é muito assustador, assim, a imagem toda dos caras indo para fogo, assim, não sei, meu, é algo que dá arrepio quando eu assisto hoje. E, e não é visionário, né? É realmente uma coisa que, uma coincidência absurda com imagens reais que a gente viu depois. E lembrar que o Fritz Lang saiu fugido da Alemanha, né, quando o nazismo começou a se impor aí. A mulher dele, a tia, ficou lá como simpatizante do nazismo, e eu confesso que não sei se eles voltaram a se reencontrar em algum momento depois, mas tipo, eles separaram ali, né? Ele foi para Hollywood e ela E ficou é ali. muito curioso que tu falou isso aí, né? Que chegou a ter um encontro, porque ele ficou indignado mesmo, até o termo que usam aqui, ele ficou desesperado, que tanto o Adolf Hitler quanto Goebbels eram grandes fãs do filme, né? Exato. Daí chegou a ter um momento lá na história da Alemanha que o Goebbels ele se encontrou com o Lang e disse que ele poderia ser nomeado ariano honorário, apesar Nossa, de ter a sua origem judaica, né? Daí a frase que ele disse foi: Senhor Lang, nós decidimos quem é judeu e quem não é. nossa. E aí a loucura é que nessa mesma tarde ele fugiu para Paris. Ele não esperou nenhum tipo. Ele ouviu isso e resolveu: não, foi embora daqui para não ter problemas. Sim. E é uma pena isso ter acontecido isso, porque hoje, mesmo o pessoal mais progressista assim, costuma esquecer convenientemente o papel da tia Von Hartmann como uma pioneira da fantasia em geral, né? Por causa da associação dela com o nazismo, depois para ela ter ficado lá, o pessoal costuma boicotá-la nas listas assim, de mulheres pioneiras da fantasia. Mas a gente tem que lembrar que ela foi a roteirista do Metrópolis e de vários filmes do marido dela, do Lang, e que tratavam de fantasia já nessa época. Então, é uma mulher que teve um papel fundamental, sabe, nesse cinema fantástico, e que costuma ser preterida por causa dela ter ficado lá no regime nazista enquanto o Lang fugiu muito espertamente, né? Mas realmente é um filme assim que ele permite várias leituras assim até hoje, né? Inclusive essa coisa da relação entre a classe dominante e os operários, né? É uma imagem, digamos, pouco sutil, sabe? Eu acho um pouco demais até o fato da classe dominante estar no topo, os operários e os subterrâneos. É um negócio muito, né? É demais, sabe? Mas, enfim, é algo que até hoje você pode ver o Metrópolis dizer, as coisas não mudaram tanto assim, né? E o próprio conflito que gera dessa insatisfação dos operários com a exploração dos seus patrões, né? Está muito moderno isso, muito atual. E eu lembro que o final do filme, que é um final feliz, digamos, né, onde parece que uma mediação vai resolver a questão toda, o Fritz Lang, anos depois do filme, acho que ele já estava em Hollywood produzindo, ele deu uma entrevista e ele disse, isso eu nunca engoli, na verdade, nem quando eu estava fazendo o filme eu já achava ingênuo. Eu nunca, eu realmente nunca acreditei que isso pudesse acontecer, mas hoje parece ainda mais ingênuo, né? Então, a ideia de que precisa de um coração para mediar, né, o cérebro e a mão, sabe? Eu não sei, eu acho que isso é muito conto de fadas, assim. Mas, de fato, como um final feliz funciona, mas é absurdo demais. Não, realmente. Isso aí acaba se destoando um pouco da história, né? Porque a gente tá numa história que ela é super sombria na grande É, maior parte do filme, apesar da gente ter aquela história de amor dentro dela. sim, E a gente tem essa ideia de que vai acontecer o aparecimento do mediador, e que aí a cabeça e o coração, a cabeça e as mãos vão se unir através desse mediador, mas é uma coisa que destoa muito de todo é. do ritmo, da história e até do próprio visual do filme, né? Sim, sim. Não, e tem essa coisa curiosa que o filme tem elementos futuristas, fantásticos, tem robô, no futuro, mas ele parece muito ligado ainda a um misticismo, né? Uma coisa meio religiosa. Ele tem essa cena, por exemplo, dos caras com a cabeça raspada que tu citou antes, é um momento que a Maria está contando a história do Torre de Babel, que é uma passagem bíblica, né? Então você tem uma referência ao Moloch, que é da mitologia.
Aí você tem o próprio nome Maria, né, que remete ao cristianismo, o papel do filho ali, os operários que estão esperando um mediador, que a gente pode considerar que estão esperando um Messias ou algo assim. Então, você tem muito essa coisa do futurismo, da ficção científica, da fantasia, aliado a um negócio ainda meio mitológico, muito religioso até, sabe? Que foi algo que também foi muito criticado naquele período. Um dos críticos mais ferozes do Metrópolis, quando ele saiu, foi um rapaz chamado H.G. Wells, que é um grande autor de ficção científica e fantasia, escreveu A Guerra dos Mundos, O Homem Invisível, né? E ele achou o filme, não lembro qual foi a palavra em inglês que ele usou, mas ele achou um filme idiota. Ele disse, não é possível que os caras quiseram fazer uma história que se passa no futuro e que você tem aviõezinhos e carrinhos dos anos 20, né? Então é um futuro onde a tecnologia pode construir robô, mas os veículos não evoluíram, né? E as pessoas continuam pensando como se estivessem hoje, né? Hoje, naquela época, digamos. Então, o H.G. Wells foi um cara que criticou muito. Ele disse, não, os caras realmente não conseguiram pensar num futuro que fosse crível, né? Mas, por outro lado, quando a gente vê que hoje tem Por essa outro lado, moda... a gente avança 93 anos após o lançamento do filme e a gente vê que os cientistas e todo o planeta não conseguiram pensar num futuro que fosse crível, porque a gente continua com os mesmos carros e com os mesmos aviõezinhos. Continua, e ainda tem essa coisa vintage, né? Que você, o carro antigo ele é valorizado, continua esse misticismo, essa coisa da religião continua muito presente, que o H.G. Wells jurava que isso ia desaparecer, né? Essa superstição e tal. Então, sei lá, está muito parecido ainda, sabe? Os operários continuam nas fábricas, talvez não tão explorados como eram na visão do Fritz Lang, mas continuam nessas fábricas com máquinas enormes que eles têm que cuidar e que podem explodir, né? Aí isso era outra coisa que o H.G. Wells achava estúpido. Ele dizia, não, que inteligência é essa do futuro que constrói umas máquinas enormes que se o cara não tem que ficar cuidando 24 horas, elas explodem. Não faz sentido, sabe? Mas, na verdade, a gente vê que tem acidente de trabalho com máquina até hoje. Né? Então, sei lá, sabe? Inclusive, se a gente for pensar exatamente nas maiores máquinas, e, por exemplo, em Chernobyl, algumas outras coisas, tu realmente tinha que ficar 24 horas cuidando e é no mesmo nível. Cuidar as luzinhas, cuidar a setinha. Se o negócio superaquecer, explode, né? Usina nuclear. Fukushima. Teve uma coisa que a gente não comentou muito e que eu queria só que tu falasse um pouquinho mais a respeito antes da gente concluir, que é essa questão da tecnologia do filme, né? A gente falou das câmeras, mas tem toda essa questão óptica que o Lang traz para cá, que é uma coisa fenomenal, né, cara? Que nunca tinha sido feita na história do cinema e, na verdade, poucas vezes foi feita depois, que é, por exemplo, aquela sobreposição de imagens tem algumas cenas que ele filmou até 30 vezes no mesmo negativo para tu conseguir aquele efeito. E o principal, aquele efeito que eu acho que tu pode falar bem melhor do que eu, do processo Schuften, que é utilizado até hoje em dia, que é a filmagem através de espelhos. Isso é uma coisa que é fantástica e que, bom, vamos dizer, o filme já foi caro e já foi difícil de fazer. Se não fosse essa criação que realmente fizeram para a filmagem de Metrópolis, o filme não existiria, né? Sim. Não, então, é difícil a gente pensar em como deve ter sido complicado fazer Metrópolis hoje, porque hoje qualquer coisinha você faz no computador, meu, é muito fácil. Tipo, qualquer criança faz um efeito de raio no computador, qualquer coisa digital é simplíssimo hoje. Mas quando a gente pensa que em Metrópolis eles tiveram que fazer tudo de maneira mecânica, meu, é absurdo, assim, até, né? Não, a gente não está falando apenas de construção de cenários, né, mas miniaturas, essa coisa a cena do robô, por exemplo, quando ele está sendo construído, né, que tem raios ali que vão para cima e para baixo, e fumaça, faísca, sabe? Muito disso é mecânico, mas outras coisas são, que a gente falou, sobreposição no próprio negativo. Então você tem que filmar uma vez, você tem que filmar outra vez a cena que vai ficar sobreposta em cima, depois uma terceira vez. E assim vai ficando camadas e camadas. Era muito difícil você acertar na época, porque era algo muito visual. E a gente está falando de película, né? Você tinha que filmar, revelar o filme, ver aquilo pronto, né? A edição, a montagem era toda manual. Então, digamos, era muito trabalhoso, sabe? É um negócio que os caras tinham que gostar muito daquilo para fazer, né? A própria filmagem das cenas com miniaturas, eu vi uma foto uma vez que eu achava incrível, e mostrar até que você tem a cidade, os prédios tudo em miniaturas, carrinhos, né? E uns caras com umas varetinhas
mexendo, né? Porque aí mexe o carrinho um pouquinho, filma. E eles Mexe mais um mexiam pouquinho, filma. centímetro, Era stop era motion. milímetro, para dar a Milímetro, impressão de que os exato. carros estavam... Aí, sim, takes e takes e takes disso, tipo pequenas fotos, assim, que você vai tirando, milhares, né? Depois, quando você anima, você passa isso tudo junto, parece uma animação, o negócio vai andando. Mas, puxa, imagina o trabalho para fazer isso, sabe? Tinha pessoas só para fazer isso, né? E aí tem essa coisa da filmagem por espelhos, que a gente falou, eles usam no filme essa tecnologia da tela da TV, né? Então o cara vai lá, quero falar com o fulano que está na fábrica, aí aparece um monitor de TV e aparece o cara falando ali com ele, o interfone de hoje, né? Tipo nós aqui falando no Zoom, assim, nessas câmeras. Mas a gente tem que lembrar que na época não tinha esse sistema ainda, não havia TV na época, era só cinema, era película. Isso foi existir mais do que nesse... Primeiro, a própria TV vai ter uns 40 anos depois, mas qualquer tipo de comunicação por vídeo... Não tinha, Isso tela, é monitor. 80 anos depois. Então, era essa coisa da filmagem por espelho e da projeção reversa. Na verdade, o que tem ali é uma projeção que está acontecendo, não é ao vivo, né? Mas no filme dá a ilusão que seja ao vivo. Mas, tipo, tu pensar que o cara foi capaz de prever isso, que no futuro a gente ia ter essa comunicação ao vivo por monitores, sabe? Então, realmente, talvez o H.G. Wells tenha sido um pouco injusto na sua crítica, né? Tem coisas que parecem um pouco ultrapassadas, mas essa questão dos monitores, principalmente, foi muito visionário, assim. Tem, assim, se vocês procurarem na internet, tem páginas inteiras que mostram como foram feitos os principais trucagens fotográficas assim, no Metrópolis, que é muito coisa fotográfica mesmo, efeito óptico, né? Não é efeito mecânico. Então, acho que vale a pena procurar para ver que fica muito bom no filme pronto, assim, a gente percebe, claro, uma coisa que foi feita quase 100 anos atrás, mas é muito bom, assim, visualmente. Mas como era simples, relativamente simples fazer, dava um trabalho enorme, mas era uma coisa, assim, muito criativa. Era praticamente, eu gosto de fazer essa analogia, era como se fosse um truque de mágica, sabe? Era um troço construído nos mínimos detalhes, assim, para ser feito, pudesse ser reproduzido, e dava um trabalhão, um ficava muito bom também, assim, até hoje a gente está vendo e se maravilhando com esses efeitos, né? Eu concordo contigo, é fantástico. Ontem eu estava vendo um documentário sobre a filmagem que eu tinha, mas eu nunca tinha assistido, e é incrível, cara. Olha, pouquíssimas vezes eu vi na história do cinema algo assim ser feito. Então, tu saber que isso foi feito 93 anos atrás e na própria Alemanha, vamos dizer, porque a potência cinematográfica que era e continua sendo é os Estados Unidos, e não, tu tem aqui um filme que os próprios críticos nos Estados Unidos, quando viram a cópia, aquela que não gostaram, eles diziam, tem muita coisa aqui que o nosso cinema ainda vai se basear. Exato. Não, e eu acho assim, a gente tem que pensar, né, que o filme é um dos filmes que eu mais vi na vida, assim, eu gosto muito, um dos meus filmes preferidos. Eu não acho a história espetacular, eu acho que tem coisas, tem defeitos muito característicos, mas é um filme que toda vez que eu vejo, assim, eu me emociono mesmo, sabe? Às vezes eu me pego com os olhos meio marejados até. Tu tem alguma cena favorita? Isso eu queria te perguntar. Sim, tem aquela cena no final dos operários indo destruir tudo, se revoltando. Eu acho aquilo fantástico, porque eu vejo, principalmente não só porque aquilo é muito bonito de ver, sabe? É muito bem feito, muito bem filmado, mas principalmente porque eu fico imaginando a loucura que deve ter sido filmar aquilo, né? Não é algo fácil, não tem como você fazer algo daquele nível, naquela escala, de uma forma fácil, né? Então você tem uma multidão de gente ali quebrando coisas, descendo elevador e correndo, e é algo que eu acho que fica particularmente bonito, a gente esqueceu de falar antes, mas vamos falar agora, antes que seja tarde, fica particularmente bonito naquela versão que saiu nos anos 80 do Metrópolis, né? E foi o George Moroder, compositor, que lançou uma versão colorizada e musicada do Metrópolis para marcar, naquela época, o aniversário, acho que era 60 anos, eu acho, do filme, e para provar como o Metrópolis continua contemporâneo e moderno. Né? Nos anos 80, ele estava sendo relançado nos cinemas com música eletrônica. Imagina, as pessoas indo ao cinema para ver o Metrópolis. E é uma trilha fantástica, assim, que tem Fred Mercury, tem Bonnie Tyler, tem vários nomes famosos daquele período. E eu vejo essa cena dos operários indo destruir a fábrica no final com música eletrônica e assim, me emociono, sabe? Eu já gosto da cena silenciosa, muda, assim, mas quando eu vejo com música eletrônica, putz, isso funciona muito bem, sabe? Para ver como o filme é realmente muito contemporâneo. Assim, você pode tranquilamente ver ele hoje. E você pode ver ele hoje com uma trilha moderna, sabe? Ele continua funcionando. Então, é um filme assim que ele é longo,
ele exige algum comprometimento do espectador, mas é um filme pelo qual eu tenho assim uma certa obsessão, sabe? Eu pesquiso muito sobre ele, tenho muito material guardado sobre ele, e volta e meia tô vendo, assim, se não por inteiro, partes, assim, que eu gosto muito, eu vejo de novo para ficar maravilhado, assim, realmente é algo que E me deixa extasiado. tu falou da versão do Moroder, tem alguma outra versão do filme? O filme teve refilmagem ou algo assim? Não, ele nunca foi refilmado. Eu lembro que nos anos 80 chegaram a falar numa refilmagem, antes do Moroder lançar essa versão, que é a versão do Lang, apenas colorizada e musicada, mas é o mesmo filme, sabe? Mas eu lembro que chegaram a falar na época. Acho até curioso isso, por que nunca fizeram, né? Hoje seria tão fácil de fazer. Que bom que não fizeram. Mas acho fantástico que, pô, os caras refilmam tudo, como é que não refilmaram Metrópolis aí? Tem uma versão em anime, né, que foi feita no Japão, e não é exatamente a mesma história, mas é chamada Metrópolis, Metrópolis 2000, se não me engano. Mas realmente do filme em si não tem outras versões, é até curioso. Mas vamos deixar assim, não vamos dar ideia, porque acho que o filme continua suficientemente moderno e atual para a gente poder ver essa versão de quase 100 anos sem precisar fazer uma nova. Não vamos dar ideia que pode estragar esse belo espetáculo. Não vamos estragar algo que é perfeito. Pois é. Guerra, tem algo mais que tu queira acrescentar para os nossos espectadores e ouvintes? Eu acho assim, gostaria de sugerir que vocês vejam Metrópolis. Se vocês viram essa versão curta de 1 hora e meia, como eu disse, era a única versão que existia até meados dos anos 2000. Então, se você viu nos anos 90, você viu essa versão, esqueça, procure a versão longa, que hoje é fácil, deve ter até no YouTube, deve estar por tudo. Mas veja essa versão longa, que você vai ver um outro filme, outro Metrópolis que se descortina diante dos seus olhos. E se você realmente gosta do Metrópolis, procure assim conhecer mais sobre o processo de filmagem, que nem o João falou, tem documentários sobre o filme. O próprio livro, a novelização do Metrópolis, pela Tia Von Hagel, tem seu valor, porque ela inclui elementos que não estão no filme, né? Porque realmente era impossível E ela filmar. saiu no Brasil, se eu bem me lembro, foi em 2018 ou 2019 pela Aleph, né? Que antes não tinha saído aqui. Em 2019 eles iam lançar, não sei se chegaram a lançar, mas eles divulgaram o Eu lançamento. acho que chegaram. Eu comprei esse livro em inglês, mas eles iam lançar em 2019. Não sei se chegou a lançar, mas eu lembro que chegaram a divulgar o lançamento. E é legal porque tem essas coisas que não estão no filme, né? Que realmente era impossível de fazer. Uma das coisas que eu me lembro é que tem um arranha-céu no centro de Metrópolis com uma floresta plantada em cima, né? Tem no livro, não tem no filme. E tem algumas motivações dos personagens que são um pouco melhor desenvolvidas, porque no filme é um filme mudo, então você não tem diálogo, fica um pouco mais difícil você passar certas ideias. E no livro não, no livro você não tem essa limitação, os caras conversam, tem muito diálogo, tem muito, os personagens são um pouco melhor delimitados. Assim. Eu prefiro o filme, mas o livro dá um pouco mais de, digamos, contexto a várias coisas e a vários dos personagens do filme. Então é um complemento, digamos, acho legal assim, de ver. Mas não deixe de ver, assim, o principal é você ver Metrópolis e quanto mais, melhor, mais vezes, melhor. É um filme que ele vai crescendo a cada revisão. Assim, então, não deixe de ver e não deixe de rever. Eu tenho que concordar contigo, realmente é um dos filmes. Eu não assisti nem perto de tantas vezes quanto tu, mas eu assisti algumas vezes ao longo da vida, e cada vez realmente a gente vai descobrindo mais e mais detalhes. Guerra, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa Diálogos Expressionistas, e com esse episódio a gente encerra a série. Obrigado a todos e valeu! Obrigado por nos acompanharem na série Diálogos Expressionistas, uma apresentação do Goethe Instituto Porto Alegre. Nesta série, fizemos uma análise de 4 dos principais filmes da história do cinema expressionista alemão. A apresentação foi feita por João Pedro Fleck e na técnica e na edição contei com a presença de João Pedro Teixeira.